Os elefantes são uma das criaturas mais icônicas e importantes do planeta. Em todo o mundo, esses animais magníficos são reverenciados há muito tempo em diferentes culturas e tradições. Mas essa relação está começando a se desgastar. À medida que os habitats selvagens diminuem e as terras agrícolas se expandem, a necessidade de abordar o conflito entre humanos e elefantes se torna mais urgente a cada dia. Garantir a coexistência pacífica entre as comunidades locais e os rebanhos de elefantes é crucial para a sobrevivência de ambos. Agora, uma equipe de conservacionistas locais e internacionais da Ásia e da África está determinada a encontrar soluções pacíficas. Seus esforços fazem toda a diferença para garantir um futuro para os elefantes. O elefante sorridente. Tailândia. Na Tailândia, os elefantes sempre foram valorizados como símbolos vivos do orgulho nacional, presentes em festivais, histórias e na vida cotidiana. No entanto, esses gigantes gentis também têm sido explorados na indústria madeireira e no comércio turístico. Então, em 2008, a conservacionista Antoniette van de Walter e alguns voluntários determinados decidiram que não podiam mais ficar parados. Juntos, eles lançaram o projeto Bring the Elephant Home, uma missão nobre que visa salvar os elefantes de rua e oferecer uma segunda chance na vida. O primeiro resgate foi de uma dupla de jovens elefantes, retirados da cidade e transportados por mais de 600 quilômetros até o Parque Natural dos Elefantes, na província de Chiang Mai. Hoje, este santuário abriga mais de 70 elefantes resgatados. Protegidos dos abusos, eles podem formar novos rebanhos, se recuperar de ferimentos e viver uma vida mais próxima do que teriam na natureza. Os elefantes que trouxemos têm uma vida ótima. São como uma família. Tiveram filhotes. Em lugares assim, onde eles vivem em semi-liberdade, podemos observar seu comportamento natural. Vemos sua beleza, como eles cuidam uns dos outros e criam laços. É uma oportunidade incrível de se aproximar dos elefantes. No entanto, muitos continuam parcialmente dependentes de cuidados humanos, sem nunca terem vivido verdadeiramente em seu habitat natural. Os elefantes são animais incrivelmente sociais e vivem em rebanhos matriarcais complexos. As fêmeas mais velhas lideram os grupos de mães, filhas, tias e filhotes. Suas estruturas familiares fortes são vitais para a sobrevivência, devido à transmissão de conhecimento sobre rotas de migração, fontes de água e áreas seguras para alimentação. Quando o cativeiro ou o conflito rompem esses laços, pode levar anos para que os elefantes reconstruam sua confiança. Santuários como o Parque Nacional dos Elefantes enfatizam a vida em grupo para simular as estruturas sociais naturais das quais os elefantes dependem. Uma das primeiras moradoras a chegar aqui em 2008 foi Doc Nern, uma fêmea traumatizada que temia a presença de humanos e de outros elefantes. Durante 6 meses, ela foi pacientemente examinada e muito cuidada, até poder aprender a confiar no crescente rebanho do parque. Formar laços sociais é crucial para a cura mental e emocional de um elefante. O avanço de Doc Nern se deu quando ela criou vínculo com um bebê elefante. Seus instintos maternais foram despertados, enquanto ela observa atentamente as outras mães, às vezes até tentando amamentar seus filhotes.
Obcecada pela maternidade, não demorou muito para que ela também engravidasse. Após uma gestação de 22 meses, a tão esperada noite finalmente chegou. Logo após o nascimento, Doc Nern encorajou seu recém-nascido a ficar de pé e, em poucos minutos, ele se levantou. Seu nome é Chang-in, o elefante sorridente. Um símbolo de esperança para um rebanho que passou por muito sofrimento. Depois de uma vida inteira em cativeiro, as correntes se tornaram familiares para Doc Nern. Entretanto, essa medida temporária ajudou a proteger seu recém-nascido e os tratadores caso ela ficasse muito protetora. Como todos os bebês elefantes, Chang-in precisa de 7 a 10 horas de sono por dia e muitas vezes dorme até mesmo de pé. Quando chega a hora da alimentação, o recém-nascido fica um pouco inseguro sobre onde mamar. Uma pequena intervenção humana finalmente o guiou para o lugar certo. Uma marca da primeira de muitas lições de sua nova vida. Agora com 10 anos, Chang-in é um jovem elefante curioso e confiante que adora explorar o Parque Natural dos Elefantes. Nascido dentro do santuário, ele tem sorte em comparação a muitos outros elefantes daqui. A maioria deles chegou ferido ou traumatizado por anos de exploração humana. O pai de Chang-in, Bun-kun, foi um desses elefantes. Nascido em 1950, ele viveu uma vida miserável em acampamentos de madeireiras e nas ruas da cidade e implorava por comida. Até que, infelizmente, caçadores o acorrentaram a uma árvore, o drogaram e arrancaram sua presa esquerda. Seu corpo ficou fraco, coberto de machucados e feridas infectadas. Os veterinários do parque disseram que ele tinha 40% de chance de sobrevivência. Porém, com paciência, cuidado e tempo, Bun-kun lentamente recuperou a sua força. Até que ele estivesse em condições de ser pai de Chang-in. Bun-kun não é o único morador veterano vivendo seus anos dourados no parque. A idade traz sabedoria e privilégios especiais. Estas são as 3 senhoras da colina. E durante o dia, elas podem caminhar fora dos limites do parque. Cada fêmea tem seu próprio cuidador. Medo. Medo, de 36 anos, é uma sobrevivente da brutal indústria madeireira. Um tornozelo quebrado que nunca sarou direito. Somado a ferimentos causados por um programa de reprodução forçada, a deixaram com uma deficiência permanente. Apesar de não ter recebido tratamento para seu joelho quebrado e quadril deslocado, ela caminha pelo parque com uma determinação excepcional. A companheira mais próxima de Medo por mais de uma década é Meilana. Parcialmente cega de um olho e com a visão limitada no outro, ela trabalhou em plantações de borracha e coqueirais no sul da Tailândia, até ser resgatada em 2007. Um monge comovido com a situação difícil em que ela vivia pedindo comida nas ruas, ajudou a protegê-la.
O terceiro membro desse trio é Saoyai, ou Garota Grande, uma jovem elefante de 26 anos. Ela enfrentou quase todas as dificuldades que um elefante pode enfrentar. Ela se apresentou em shows, trabalhou em acampamentos de madeireiras e carregou turistas nas costas. Ela deu à luz a 2 filhotes, mas ambos foram arrancados dela. Imprevisível perto de outros elefantes, ela fica agitada perto de máquinas pesadas. Um lembrete dos traumas que sofreu. Cipri também tem 26 anos. Enquanto trabalhava na indústria madeireira, ela pisou em uma mina terrestre. Após ser resgatada, seus ferimentos levaram 2 anos para cicatrizar. Depois, para a surpresa de todos, Cipri deu à luz a um vigoroso filhote macho. Seu nome é Nawan, que significa ouro. Corajoso, mas exigente, ele anseia por atenção. Mas como muitos elefantes nascidos no santuário, Nawan talvez nunca tenha chance de viver na natureza que seus ancestrais conheceram. Parque Natural dos Elefantes. O Parque Natural dos Elefantes se tornou o primeiro santuário de elefantes da Tailândia em 1996. Desde então, o parque abrigou e reabilitou mais de 200 elefantes, proporcionando um refúgio seguro onde esses animais altamente sociais podem viver o resto de seus dias em paz. Aqui, visitantes e voluntários convivem com elefantes em um ambiente mais próximo da natureza, observando-os interagir à sua própria maneira. Em vez de montá-los ou vê-los em shows, esse lugar faz a diferença. Oi, que linda! Quando o parque foi inaugurado, muitos duvidaram de sua durabilidade. Contudo, à medida que mais elefantes chegavam e mais voluntários ofereciam ajuda, o parque florescia. Seu sucesso inspirou uma onda de projetos de conservação por toda a Tailândia e em outros lugares, provando que um turismo verdadeiramente ético e favorável aos animais é possível. A iniciativa Bring the Elephant Home se tornou um sucesso estrondoso e ajudou na conscientização global sobre o bem-estar dos elefantes. Porém, o trabalho de resgate é apenas uma peça do quebra-cabeça. Mesmo com todos os esforços do parque, alguns ferimentos, tanto físicos quanto emocionais, nunca serão totalmente curados. Um lembrete que o cuidado humano e a beneficência, embora sejam vitais, têm seus limites. Os santuários oferecem refúgio, mas não podem substituir a liberdade da natureza. Com cerca de 4.000 elefantes selvagens que ainda restam nas florestas da Tailândia, protegê-los em seus habitats naturais é um desafio ainda maior. Um desafio que Antoinette e sua equipe estão determinados a enfrentar. Ao pensarmos sobre o que é importante para a conservação dos elefantes, precisamos nos concentrar nos elefantes selvagens. Os nossos projetos focam no reflorestamento, no trabalho com comunidades locais e na redução do conflito entre humanos e elefantes, para garantir que os elefantes selvagens também tenham uma chance de sobreviver. A
Afinal, os elefantes selvagens da Tailândia merecem a oportunidade de prosperar nas florestas que ainda restam. Mas conciliar as necessidades dos humanos e dos paquidermes, que nem sempre estão de acordo, não é uma tarefa simples. Zâmbia. Na África, os elefantes selvagens também enfrentam um futuro incerto. Os elefantes africanos diferem de seus primos asiáticos em vários aspectos. São geralmente maiores e têm orelhas mais proeminentes. Além disso, tanto os machos quanto as fêmeas costumam ter presas. Estima-se que existiam mais de 400 mil elefantes na África. 10 vezes mais que na Ásia. Eles também vagam com seus familiares em grandes rebanhos, exceto os elefantes africanos, que habitam uma vasta gama de habitats em savanas, florestas e até desertos. O que dificulta seu monitoramento e sua proteção. Mas apesar de serem numerosos e terem um tamanho imponente, os elefantes africanos são igualmente vulneráveis. Eles enfrentam desafios semelhantes, como a perda de habitat e a expansão da agricultura que fragmenta os corredores dos quais eles dependem para fazer a migração. Porém, a caça ilegal de marfim continua sendo uma das ameaças mais devastadoras. Assim como na Tailândia, a luta para equilibrar as necessidades humanas com a proteção da vida selvagem é contínua. Para arrecadar fundos e conscientizar as pessoas, a equipe leva a crise global dos elefantes para um público mais amplo. Eles compartilham seus relatos emocionantes e em primeira mão, através de palestras, livros e conversas inspiradoras. Ao destacar suas conquistas e salientar os desafios que ainda existem, eles buscam despertar a empatia e a proatividade de todos os públicos. Cada novo voluntário, doador ou ouvinte atraído pela causa deixa os elefantes selvagens um passo mais perto da proteção de que tanto precisam. Se você se arriscar e for apaixonado pela causa, sairá da zona de conforto e fará a diferença. Obrigada. Em toda a Ásia e África, a rápida perda de florestas continua reduzindo habitats vitais para elefantes. Na Tailândia, elefantes selvagens são capturados e forçados a trabalhar em acampamentos de madeireiras. Ironicamente, são forçados a destruir a mesma floresta que os abriga. A expansão da agricultura, o desenvolvimento urbano e a infraestrutura em larga escala invadem as áreas onde os rebanhos costumavam vagar livremente. Construir represas para controlar a água é um resultado natural do crescimento populacional, mas fragmenta ainda mais o habitat dos elefantes. Onde antes havia florestas exuberantes, agora o concreto e os escombros oferecem aos elefantes selvagens pouco refúgio e quase nada para comer. Com as mudanças climáticas, os desafios só aumentam. À medida que os padrões de precipitação mudam, fontes vitais de água secam, levando os elefantes a viajar cada vez mais longe em busca de comida e água. Como resultado, eles frequentemente invadem terras agrícolas e entram em conflito direto com comunidades rurais e agricultores. Cuidado, elefantes na pista. À medida que a Tailândia continua se desenvolvendo em um ritmo acelerado, antigas rotas de migração de elefantes estão desaparecendo.
Os habitats estão cada vez mais fragmentados, deixando os elefantes presos em áreas incapazes de sustentá-los. Motivados pela fome e sem ter para onde ir, eles vagam por terras agrícolas e plantações locais em busca de comida, o que cria uma situação desesperadora e complexa para elefantes e agricultores. Os agricultores dependem de suas colheitas para sobreviver, enquanto os elefantes enfrentam cada vez menos opções na natureza. A cada ano, centenas de pessoas e elefantes são feridos ou morrem nesses encontros. A perda de colheitas, os danos materiais e as tensões crescentes tornam cada vez mais difícil a coexistência entre comunidades e vida selvagem. O povo tailandês tem uma longa história de convivência com os elefantes e se orgulha dessa herança cultural. Mas quanto mais o desenvolvimento se expande, os elefantes continuam perdendo seu habitat essencial. Encontrar maneiras de ser mais tolerante pode ser fundamental para garantir sua sobrevivência. Apesar de serem considerados sagrados, os icônicos elefantes da Tailândia enfrentam um futuro incerto, onde os esforços de conservação e o rápido crescimento entram em conflito. Proteger e restaurar habitats selvagens não apenas protege os elefantes, mas também beneficia inúmeras outras espécies. Os elefantes são os animais-chave. Eles moldam ecossistemas inteiros, aprimorando-os. Ao dispersar sementes, limpar as águas e incentivar o crescimento das plantas, os elefantes ajudam a manter o delicado equilíbrio que sustenta os animais herbívoros. E, por sua vez, os carnívoros que se alimentam deles. Se perdermos os elefantes, muitas outras espécies que dependem deles também estarão em risco. No fim das contas, seria uma perda que afetaria todos nós. Na Tailândia, pequenos agricultores trabalham incansavelmente para proteger seus modestos lotes de terra de elefantes errantes famintos. Mas como se detém um animal de 5 toneladas determinado a encontrar comida? Sem orientação ou recursos adequados, muitos agricultores recorrem a cercas elétricas improvisadas conectadas diretamente às linhas de energia, o que pode ter consequências trágicas. É comum saber de elefantes que foram eletrocutados. Felizmente, existem outras formas mais humanas de desencorajar os visitantes famintos. Zâmbia. Em regiões da África, como a Zâmbia, os agricultores locais enfrentam a mesma necessidade de proteger seus meios de subsistência dos elefantes selvagens. As margens férteis do rio Zambeze atraem os agricultores até a beira da água, onde uma zona tampão faz fronteira com o Parque Nacional próximo. Sem cercas para separar as terras agrícolas das áreas protegidas dos animais selvagens, o conflito com os elefantes é quase inevitável. Muitas dessas plantações são extremamente remotas, carentes de energia e recursos. Então as comunidades aproveitam o poder do sol para ajudar a proteger suas plantações. Cercas elétricas movidas à energia solar são uma solução prática e sustentável. Ao manter os elefantes fora dos campos, os agricultores podem desfrutar de colheitas produtivas, permitindo-lhes não somente vender os produtos nos mercados locais para melhorar o rendimento familiar, mas também expandir suas terras e plantar novas safras. Também são colocados vigilantes em torres de vigia caseiras, para ficarem de olho em qualquer rebanho que se aproxime, o que dá tempo aos agricultores para agir antes que qualquer dano seja causado.
Ao combinar tecnologia com vigilância tradicional, esses agricultores zambianos demonstram como a inovação e a cooperação comunitária podem reduzir conflitos e proteger as pessoas e os elefantes. Contudo, os conflitos com os agricultores não são a única preocupação dos elefantes africanos. A caça ilegal, impulsionada pelo comércio ilícito de marfim, continua sendo uma grave ameaça. Mas em muitas regiões, as unidades de cães farejadores trazem uma nova esperança. Desde pequenos, esses cães extraordinários aprendem a detectar tudo, desde marfim escondido até acampamentos de caça ilegal, aprimorando suas habilidades por meio da prática consistente e do reforço positivo. Gradativamente, cada filhote cria um forte vínculo de confiança com seu treinador. Quando acaba o treinamento, eles se juntam às patrulhas florestais, trabalhando lado a lado com guardas para vasculhar paisagens e responder a qualquer sinal de perigo. Cada patrulha bem-sucedida envia uma mensagem poderosa de que esses animais icônicos não estão sozinhos. Ao proteger elefantes e outros animais selvagens 24 horas por dia, as dedicadas equipes de cães oferecem um futuro mais positivo. Um futuro em que os elefantes poderão continuar vagando livremente pelas gerações posteriores. Enquanto os cães farejadores na África estão prontos para impedir a caça ilegal, os guardas da Tailândia enfrentam um desafio diferente, mas igualmente crítico. Aqui, em um chamado noturno, é relatado que uma elefanta está forçando uma cerca elétrica em uma fazenda, às margens de uma floresta. A escuridão deixa tudo mais perigoso para ambas as partes. Para incentivar o elefante a deixar a área, os guardas pedem a ajuda dos monges locais. Eles acreditam que o toque do tambor pode afastar os animais sagrados. A cerca é rompida e a elefanta cai, atordoada. Ela se recupera, mas os guardas ouvem outro grunhido nas profundezas da floresta.
O filhote da elefanta está preso em um poço. Os guardas e os monges acendem incensos para pedir ajuda divina. Mas esse pequeno filhote precisa de mais do que apenas sorte. Enquanto a mãe ansiosa permanece por perto, a equipe começa a trabalhar. Eles iniciam um resgate delicado. O plano é escavar um lado do poço, criando um caminho para o filhote sair. O filhote está apavorado e a equipe de resgate precisa trabalhar com cautela. Se as paredes desabarem, o pequeno elefante poderá ser enterrado vivo. O cano está comprometido. Ele precisa ser quebrado para que o elefante consiga se impulsionar melhor. Após um longo e angustiante resgate, o filhote é libertado. É um final feliz para a elefanta e seu filhote. Para o agricultor, nem tanto. Instalar e manter cercas elétricas seguras é caro. E não há garantia de que elas manterão os elefantes afastados.
Com os meios de subsistência em jogo, a equipe cobre uma maneira notável de deter os elefantes sem machucá-los. Pesquisas conduzidas no Quênia revelam que os elefantes naturalmente têm medo de abelhas. Os elefantes são muito expressivos e se comunicam por meio de uma ampla gama de vocalizações, linguagem corporal e ruídos de baixa frequência. Para ajudar a proteger o rebanho, eles emitem alertas específicos para diferentes ameaças, incluindo abelhas. Ao usarem sons de abelhas gravados de colmeias reais, os pesquisadores desenvolveram a cerca de colmeia. Uma estrutura simples de colmeias suspensas conectadas por cordas. Quando um elefante tenta entrar em uma plantação, ele agita as colmeias, fazendo com que as abelhas saiam e os elefantes comecem a correr. Em alguns lugares, a pele de um elefante pode ter quase 3 centímetros de espessura, mas as áreas ao redor dos olhos, das orelhas e da ponta da tromba são extremamente sensíveis. Dizem que a memória dos elefantes é incomparável e que eles se lembram da dolorosa experiência de levar uma picada. Para monitorar o comportamento dos elefantes, câmeras infravermelhas são colocadas estrategicamente ao longo da cerca. As cercas de colmeia afastam os elefantes que já levaram picadas dolorosas. Mas sempre haverá aqueles que abusam da sorte e das abelhas. Mana Nek? Nak keluar langsung. Felizmente, essa barreira simples e eficaz é fácil de manter. Apesar de suas diferenças naturais, elefantes e abelhas têm uma coisa em comum. Como espécies-chave, ambos enriquecem e fortalecem os habitats em que vivem. As abelhas são responsáveis pela polinização de 1/3 das plantações da humanidade. Embora sejam pequenas, seu impacto é enorme. As câmeras fornecem imagens valiosas que são compartilhadas com as equipes na África, o que ajuda a entender melhor os movimentos dos elefantes e a melhorar o sistema de colmeias. Embora os elefantes africanos sejam maiores que os asiáticos, parece que as cercas de colmeia estão tendo o mesmo êxito. Além disso, um dos maiores benefícios desse método é a produção de mel fresco que os agricultores podem vender. Depois que as tampas de cera são raspadas das grades da colmeia, elas são colocadas em um tambor extrator. Com uma leve centrifugação, o mel é liberado. Ele será filtrado, engarrafado e vendido, transformando um potencial conflito em uma oportunidade lucrativa. As vendas de mel não apenas geram renda para os agricultores, como também promovem uma atitude mais positiva em relação aos elefantes. Hector, workshop de introdução. Apesar do sucesso, as cercas quebram, as abelhas podem ficar agitadas e as terras agrícolas ainda podem ser invadidas.
Então a equipe recorreu à tecnologia moderna e criou um aplicativo chamado Hector. A primeira ferramenta de pesquisa em tempo real para rastrear conflitos entre humanos e elefantes em qualquer lugar do planeta. Qualquer um com um smartphone pode relatar avistamentos de elefantes, danos em plantações ou violações de cercas. O aplicativo registra dados de GPS, imagens e textos, o que ajuda os conservacionistas e as autoridades locais a mapear os elefantes e responder de forma mais eficaz. Ao envolver comunidades inteiras de cidadãos comuns, os dados coletados são muito mais abrangentes e atualizados do que qualquer equipe poderia coletar sozinha. Essa nova iniciativa que usa tecnologia moderna também ajuda a promover um senso de responsabilidade compartilhada pela segurança humana e pelo bem-estar dos elefantes. Membros da comunidade agora desempenham um papel fundamental em ajudar os pesquisadores a entender por que os elefantes se afastam tanto das áreas protegidas. Suas informações e assistência vão contribuir muito para estabelecer meios eficazes de intervenção. Tanto Hector quanto a equipe estão reunindo pessoas em busca de resolver o problema do conflito entre humanos e elefantes. Nos bolsões restantes da floresta selvagem da Tailândia, o turismo responsável ainda desempenha um papel fundamental para ajudar os elefantes selvagens a sobreviver, oferecendo tanto aos moradores quanto aos visitantes a rara oportunidade de observar esses animais majestosos em seu habitat natural. Uma experiência que promove respeito, compreensão e conscientização sobre a situação dos elefantes. Ao mesmo tempo, fornece suporte financeiro para as economias locais e para as equipes de conservação. Quando são gerenciadas de forma sustentável, iniciativas como essa podem contribuir para salvar os elefantes para as gerações futuras. Na Tailândia, os proprietários de terras trabalham incansavelmente para manter os elefantes longe das plantações e das áreas comunitárias. Mas na África, acontece o contrário. Em reservas de caças privadas, os elefantes e outros membros de grande porte são cercados para sua própria proteção. Esses luxuosos pontos de ecoturismo mantêm e administram milhares de hectares, atraindo visitantes animados para conhecer a vida selvagem de perto. A receita gerada pelos safaris bem-sucedidos ajuda a financiar unidades de combate à caça ilegal, o que garante que os elefantes e as outras espécies em risco sempre estejam protegidos. Em ambos os continentes, o objetivo ainda é o mesmo: equilibrar as necessidades humanas com a sobrevivência desses animais incríveis, provando que, mesmo que as cercas mantenham os elefantes dentro ou fora, a conservação consciente pode trazer benefícios sustentáveis para todos os envolvidos. Parque Nacional da Tailândia. Em muitas regiões da Tailândia e da África, as pessoas se orgulham de viver ao lado dos elefantes, pois os consideram ícones espirituais e símbolos nacionais. Os elefantes são arquitetos essenciais do nosso ecossistema, mas enfrentam os problemas crescentes do desmatamento, das mudanças climáticas e da expansão humana. Se os perdêssemos, também perderíamos uma parte integrante da biodiversidade do nosso planeta. Na Tailândia, elefantes como Chang'e, o elefante sorridente, são o símbolo de um futuro onde o cuidado e a compreensão podem curar até as feridas mais profundas.
Em todos os continentes, as histórias desses animais extraordinários demonstram não apenas sua resiliência, mas também o nosso poder coletivo de protegê-los. Ao escolher apoiar o turismo responsável, adotar novas tecnologias de conservação e respeitar as necessidades da vida selvagem e das comunidades locais, cada um de nós tem o papel de levar os elefantes para seus lares. Onde quer que esse lar seja.